Há algo profundamente perturbador e ao mesmo tempo consolador na história de uma menina camponesa de 11 anos que, em sua simplicidade analfabeta, conseguiu ensinar ao mundo inteiro uma lição que os mais eruditos filósofos ainda lutam para compreender: que a verdadeira força não reside na capacidade de dominar, mas na coragem de resistir; não na habilidade de vencer, mas na disposição de perdoar. Maria Goretti, nascida em 1890 nas terras áridas de Corinaldo, carregava em seu pequeno peito um mistério que desafia nossa compreensão moderna. Como pode uma criança desprovida de qualquer educação formal possuir uma sabedoria moral que supera a de gerações inteiras de adultos? Este paradoxo nos confronta diariamente. Vivemos em uma época em que a pureza é vista como ingenuidade, a castidade como repressão e o perdão como fraqueza. No entanto, a vida de Maria Goretti nos revela uma verdade incômoda, que talvez sejamos nós, os supostamente esclarecidos, que vivemos na mais profunda ignorância sobre a natureza real da força humana. Pois que força maior existe do que aquela capaz de transformar um assassino em santo, um ato de violência em semente de redenção? A família Goretti vivia na pobreza material mais absoluta, mas possuía uma riqueza que nossa sociedade consumista mal consegue imaginar: a riqueza da fé vivida sem ostentação, da oração como respiração natural da alma, do trabalho como forma de amor. Quando Luigi Goretti morreu vítima da malária, deixando a Assunta viúva com 6 filhos, Maria, aos 10 anos, assumiu a responsabilidade que faria muitos adultos contemporâneos recuarem. Mas ela não recuou. Pelo contrário, encontrou nessa cruz prematura uma oportunidade de crescer em virtude, de amadurecer em santidade. Observe o contraste. Enquanto nossa cultura incentiva os jovens a prolongar indefinidamente sua adolescência, a evitar responsabilidades, a buscar apenas o prazer imediato, Maria Goretti nos mostra que a verdadeira juventude floresce precisamente quando abraçamos nossos deveres com amor. Ela vendia ovos em Netuno, preparava refeições para os trabalhadores, remendava roupas, cuidava dos irmãos menores, e fazia tudo isso não com resignação amarga, mas com a alegria serena de quem compreende que servir é reinar. Sua vida de oração era intensa, quase mística. Analfabeta, não podia ler as escrituras, mas conversava com Deus como uma criança conversa com seu pai. Renunciava ao sono para participar da missa dominical, caminhando quilômetros até Campo Morto. Aos 11 anos, recebeu a primeira comunhão, um ano antes do previsto, e aqui encontramos outro paradoxo. Enquanto nossa época adia indefinidamente os compromissos sérios da vida espiritual, Maria antecipava-os, sedenta da união com Cristo. Mas foi na provação mais terrível que a verdadeira grandeza de sua alma se revelou. Alessandro Serinelli, jovem de 18 anos que vivia sob o mesmo teto, começou a assediá-la quando ela atingiu a puberdade. Aqui, Dostoiévski se reconheceria um dos seus temas favoritos: o mal que se infiltra sorrateiramente na vida cotidiana, disfarçado de normalidade. Alessandro não era um monstro óbvio, era apenas um jovem que permitiu que seus instintos dominassem sua razão, que confundiu desejo com direito, que transformou proximidade em possessão. Maria enfrentou um dilema que muitas mulheres conhecem: falar e destruir a frágil paz familiar, ou calar e carregar sozinho o peso da ameaça. Ela escolheu o silêncio não por covardia, mas por uma forma superior de coragem. Carregou essa cruz em segredo, encontrando consolação apenas em suas confidências à Virgem Maria. Que lição para a nossa época, tão propensa a expor publicamente cada ferida, cada injustiça. Maria nos ensina que há momentos em que o silêncio é mais eloquente que 1000 palavras, mais poderoso que 1000 denúncias. Quando Alessandro finalmente tentou violentá-la, naquele fatídico 5 de julho de 1902, Maria não hesitou. Não, Deus não quer, você vai para o inferno. Essas palavras, saídas dos lábios de uma menina de 11 anos, carregam uma força moral que ecoa através dos séculos. Não eram palavras de ódio, mas de amor. Amor por Alessandro, que ela tentava salvar do abismo moral em que estava prestes a se lançar. Ela preferiu morrer a permitir que ele se condenasse através dela. 14 facadas, 14 golpes que paradoxalmente não destruíram, mas criaram. Pois no leito de morte, Maria realizou o milagre supremo. Perdoou. Sim, o perdoo. Lá no céu, rogarei para que ele se arrependa. Quero que ele esteja junto comigo na glória eterna. Essas palavras não saíram de um coração ingênuo, mas de uma alma que compreendeu o mistério mais profundo do cristianismo, que o perdão não é fraqueza, mas a força capaz de quebrar as cadeias do mal. E o milagre aconteceu. Alessandro, na prisão, foi visitado por Maria em sonho, converteu-se e saiu da cadeia transformado. Em 1928, pediu perdão a Assunta Goretti, que o recebeu como um filho. Em 1950, na canonização de Maria, lá estava ele, ao lado da mãe da santa.
ambos com lágrimas nos olhos, testemunhando diante de 400 mil pessoas o poder redentor do perdão. Que lições práticas podemos extrair dessa história para a nossa vida cotidiana? Primeiro, que a pureza não é apenas castidade sexual, mas integridade total, pureza de intenções, de palavras, de ações. Em um mundo que confunde liberdade com libertinagem, Maria nos mostra que a verdadeira liberdade consiste em escolher o bem mesmo quando isso nos custa caro. Segundo, que a coragem moral é mais necessária que a coragem física. Quantas vezes em nossas vidas enfrentamos nossos próprios Alessandros, tentações que nos assediam, pressões que nos querem fazer ceder, situações em que seria mais fácil contemporizar do que resistir. Maria nos ensina a dizer não, com firmeza, mesmo quando isso nos torna impopulares. Terceiro, que o perdão é uma escolha, não um sentimento. Maria não perdoou porque se sentia bem em relação a Alessandro, mas porque escolheu o bem dele acima de sua própria dor. Em nossas relações familiares, profissionais, sociais, quantas oportunidades temos de praticar este perdão heróico. Quarto, que o silêncio prudente é uma virtude esquecida. Em uma época de redes sociais e exposição constante, Maria nos ensina que nem tudo precisa ser dito, nem toda injustiça precisa ser imediatamente denunciada. Há momentos em que carregar uma cruz em silêncio é mais eficaz do que 1000 protestos. Finalmente, que a oração e o trabalho são as duas asas da vida espiritual. Maria não era uma mística desligada do mundo, mas uma jovem que encontrava Deus no cumprimento fiel de seus deveres cotidianos. Ela nos ensina que a santidade não está em experiências extraordinárias, mas na fidelidade às pequenas coisas de cada dia. Santa Maria Gorete, Virgem e Mártir, continua a nos interpelar em um mundo que perdeu o sentido da pureza. Ela nos mostra sua beleza. Em uma sociedade que confunde força com violência, ela nos revela a verdadeira força. Em uma época que desconfia do perdão, ela nos demonstra seu poder transformador. Que sua intercessão nos ajude a viver com a mesma integridade, coragem e amor que fizeram dela, aos 11 anos, uma mestra de vida para toda a humanidade. Que Santa Maria Gorete rogue por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.